Oi, pessoal. Meu nome é Francisco Careta, sou biólogo, professor da Universidade Federal do Espírito Santo e eu tenho hemofilia A grave. Esse é o terceiro vídeo de uma série de 3 iniciais sobre a doença de von Willebrand e nesse vídeo nós vamos falar sobre o subtipo 2 da doença de von Willebrand. Então, se você não assistiu o vídeo 1 e o vídeo 2, assista antes de assistir o vídeo 3. Bom, nós vimos no vídeo 2 que o subtipo 2 da doença de von Willebrand apresenta esses subtipos daqui. E nós também, 2A, 2B, 2M e 2N. E nós vimos também que o subtipo 1 e o tipo 1 e o tipo 3 são defeitos quantitativos. Ou seja, o que difere é a quantidade produzida. No subtipo 2, o que nós temos é um defeito qualitativo. Ou seja, a qualidade da proteína que é produzida, ela não vai ser a mesma de quem tem a produção normal do fator de von Willebrand. Em algumas situações, pode até existir uma diminuição também, mas o que se vê de mais importante é a diminuição da qualidade e não da quantidade. O subtipo A e o subtipo M vai, como característica das alterações qualitativas na qualidade, vão ser uma dificuldade das plaquetas se ligarem entre si e se ligarem ao colágeno. Então, por esse motivo, as plaquetas, quem tem o subtipo 2A e 2M, vão apresentar uma certa dificuldade nessa ligação das plaquetas aqui. É uma perda da função do fator de von Willebrand na ligação. O subtipo B, ele vai ter uma alteração na ligação entre as plaquetas, só que vai ser uma alteração de ganho de função. Ou seja, o fator de von Willebrand, ele vai se ligar às plaquetas em algumas situações, mesmo que não exista o coágulo, ou seja, o fator de von Willebrand vai se ligar às plaquetas em situações indevidas. Por consequência, o que vai existir é a formação de vários agregados de plaquetas, assim, vários agregados de plaqueta, e essas plaquetas que formam agregados, elas vão ser destruídas. Por esse motivo, em algumas situações, quem tem o subtipo 2B apresenta queda na quantidade de plaquetas. Por isso, essas pessoas elas podem ter um diagnóstico errado de uma outra coagulopatia chamada de púrpura. A púrpura ela também é representada pela queda de plaquetas. Só que no caso da doença de von Willebrand do tipo 2, a queda de plaquetas é dada por uma outra consequência. É porque o fator de von Willebrand se liga nas plaquetas quando não há essa necessidade, e essas plaquetas aqui elas vão ser eliminadas da circulação. O último tipo da doença de von Willebrand é o tipo 2N, cuja alteração na estrutura da proteína vai ser aqui nessa região de ligação do fator 8. Então, quem tem o subtipo 2N, o fator 8 ele vai ter dificuldade de se ligar aqui e, por consequência, o tempo de vida do fator 8 na circulação vai ser pequena. Por esse motivo, assim como de quem tem o subtipo 3, quem tem o subtipo 2N, muitas vezes pode ser confundido com hemofilia A, porque também é representado com uma queda na quantidade de fator 8. Só que, mais uma vez, hemofilia A e hemofilia B são coisas diferentes da doença de von Willebrand. Então, esses são os 3 tipos da doença de von Willebrand, 1, 2 e o 3, sendo que o 2 ele vai ser subdividido nos tipos 2A, 2B, 2M e 2N. Concluindo no subtipo 2, o tratamento das pessoas, na grande maioria das vezes, algumas pessoas vão responder o da DAVP, mas na grande maioria das vezes, quando existir a necessidade
de fazer a reposição da coagulação, a reposição vai ser feita administrando o fator de von Willebrand e não tomando o DDAVP. Geralmente é assim que acontece. Então, esses são os vídeos sobre o fator de von Willebrand. E é importante, mais uma vez, deixar bem claro. Doença de von Willebrand é uma coagulopatia diferente das hemofilias. Então, até logo!